Boa noite, Solano. Boa noite, seguidores do canal Solano. Hoje você me pediu para falar sobre a independência do Brasil. Bom, a maioria dos brasileiros não sabe, mas na época da independência do Brasil, estávamos num clima de grande revolta. Havia o risco das províncias brasileiras se separarem, se fragmentarem, porque havia muita agitação no país por conta das cortes portuguesas que haviam aprisionado Dom João VI lá em Portugal. O rei estava preso. E essas cortes queriam que o Brasil voltasse a ser totalmente submisso a Portugal. Na época o Brasil não era mais colônia, o Brasil era um reino unido ao reino de Portugal. E essas cortes, esses deputados portugueses, estavam exigindo que Dom Pedro I abrisse mão do governo do Brasil e voltasse para Portugal também para ser preso e ser submisso a esses deputados. Havia uma revolta em Portugal. E Dom Pedro saiu em cavalgada pelo Brasil, nesse meio tempo, para pacificar as províncias brasileiras que queriam se separar. Todo o reino brasileiro estava correndo o risco de se tornar várias províncias separadas. Por exemplo, São Paulo seria um país, Minas seria outro e assim por diante. Então Dom Pedro saiu em cavalgada do Rio de Janeiro e percorrendo todo o Vale do Ribeira em direção a São Paulo, Santos e pacificando esse pessoal. A revolta foi pacificada e os paulistas foram a primeira província que se aliou a Dom Pedro I e reconheceu ele como o príncipe regente. Na volta, no caminho Dom Pedro I estava fazendo de Santos para São Paulo, né, com destino ao Rio de Janeiro, ele encontrou com um cavaleiro que foi mandado de encontro a ele. Esse cavaleiro foi despachado pela imperatriz. Na época ainda não era imperatriz, a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. A imperatriz Leopoldina, na época, ela era regente do país, porque Dom Pedro saiu encavalgado pelo país e deixou, como havia muito risco de guerras, havia o risco dele ser morto. Se ele fosse morto, o Brasil ficaria sem ninguém governando, sem sendo regente. Então ela deixou a regência do reino para a imperatriz Leopoldina lá no Rio de Janeiro. E a imperatriz Leopoldina recebeu uma carta, um ultimato dos portugueses, desses deputados portugueses, exigindo que ela e Dom Pedro I e todos os seus filhinhos embarcassem de volta para Portugal. Senão eles seriam atacados pelas tropas portuguesas. Naquele instante a Leopoldina se revoltou e, como ela era regente, ela que mandava no país na época, ela decretou a independência do Brasil. E imediatamente despachou um cavaleiro em direção a Dom Pedro I para comunicar a sua decisão. Quando esse cavaleiro chegou a Dom Pedro I e mostrou a carta dela, e uma carta de José Bonifácio também explicando a situação, Dom Pedro I imediatamente ele ficou totalmente revoltado com a atitude desses portugueses. E ele não só concordou com a decisão da imperatriz, da regente Leopoldina, e declarou, naquele instante ele tirou sua espada para cima e declarou a independência do Brasil. Independência ou morte. Foi assim que começou a nossa independência. Foi pelos atos de a imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I. Então ela decretou e ele logicamente tinha poder para anular, mas ele não fez. Ele concordou com a atitude dela e decretou a independência do Brasil. Aí nós começamos de reino, nós passamos daí a Império do Brasil. Um abraço para vocês. Focus Assessoria, impressão e cópia, scanner, segunda via de contas, segunda via de CPF, atualização de boleto, agendamento de seguro-desemprego, perícia e INSS, inscrição concurso vestibular, extrato e consulta de FGTS, PIS, currículo, digitações, antecedentes criminais, serviços eleitorais, consulta ao SPC Serasa, declarações, envio e recebimento de e-mail, cadastro, consulta de nota fiscal paulista, Focus Assessoria, Rua Coronel Queiroz 259, Centro, Itapeva, telefone 15 99846 8139.